Olá, esse é o seu, nosso Beco de Ofícios, o programa do Clube Recreativo Atibaiano que tem como proposta levar até você boas conversas com intelectuais e artistas da nossa região. E hoje eu tenho a alegria de conversar com um casal peso pesado na cultura em Atibaia, o Márcio Zago e a Elci Monteiro. Olá, gente, tudo bem com vocês? Tudo jóia. Tudo bem. Gente, eles estão num ano muito especial, que é esse ano 2023, onde o Instituto de Cultura Garatuja completa 40 anos. E a minha primeira pergunta vai para a Elci. Elci, de onde surgiu esse nome Garatuja? O porquê desse nome? Na verdade, esse nome foi escolhido pelo Márcio, né? Ele tinha 2 gatos. Um chamava Garatuja e outro Rabisco, né? E ao mesmo tempo teve tudo a ver com uma questão também da pedagogia do Garatuja, né? Com a relação da infância, do desenho, do desenvolvimento gráfico das crianças, que são as garatujas, né? E os rabiscos. Olha que interessante. Márcio, conta pra gente agora como é estar à frente de um Instituto de Cultura que faz 40 anos. Como a gente está dentro do processo, para mim eu não sei fazer outra coisa, né? A gente começa, ainda tinha 20 e poucos anos, comecei, depois você vai continuando, né? Eu acabei me identificando com, principalmente eu trabalho com criança, que eu gosto muito, né? De dar aula para criança e tal. Então eu nem vi o tempo passar, assim, passa muito rápido, né? Porque eu gosto muito, gostei, né? Sempre gostei da área artística e tal. Então, assim, não senti o tempo passar, não. Maravilha! Agora, Elci, como é promover cultura no Brasil? Olha, é desafiador todos os dias. Eu não digo matar um leão por dia, né? Porque isso não se faz. Mas é o tempo todo uma luta constante, né, para você conseguir que um trabalho permaneça, seja difundido, aplicado às pessoas, tenha continuidade, né, e sobreviver como artista também, né? Então são vários fatores que a gente tem que administrar, né? E no meu campo, que era a dança e as culturas populares, eu acabei também nesse processo por causa da cultura fazendo administração. Então eu juntei essa coisa também de estar, sei lá, metendo as caras nos projetos, enfim, né? Para manter as coisas acontecendo, né? E continuar fazendo o que eu gosto, que eu acredito, que eu me dediquei desde criança, né? Perfeito. Márcio, agora como se dá esse processo criativo lá no Garatuja? Como é que se dá a questão da divisão do trabalho entre você e a Elci? Conta um pouco pra gente também dos professores que já passaram por lá. Então, porque assim, o Garatuja ele tem um desenvolvimento, teve, né? Que não é muito comum assim para os espaços culturais, porque a gente quando começou, 40 anos atrás, a cidade não tinha nada, na cultura, para você ter ideia, só tinha um museu como espaço público, né, para a cultura. Então era tudo lá, exposição, reunião, era tudo a gente fazia só no museu. E quando eu comecei o Garatuja, fui aluno do Jimenez, que era um artista plástico, um gravurista, muito bom, inclusive, e ele faleceu em 83 e eu continuei o trabalho dele, que era um trabalho para criança. Aí depois de um ano, eu renomeei, né, de Garatuja, chamava Clubinho de Artes e Arteiros de Atibaia, aí eu renomeei de Garatuja, e aí ele foi ganhando esse formato em função da cidade, das carências, vamos dizer assim, da cidade. Porque às vezes uma criança lá que eu via que tinha uma levada mais de humor e tal, aí eu ia atrás, lia, procurava ensinar, né, aprender junto, porque eu mais aprendi com a molecada do que ensinei.
Então, assim, e aí foi fazendo várias coisas. Então, a gente faz desenho animado, caricatura, gravura, história em quadrinho, animação, um monte de coisa. E então, assim, os projetos que a gente desenvolve também é em função disso. Então, às vezes a gente vê que tem um projeto que encaixa algumas das coisas que a gente faz, né? Aí a gente apresenta, a gente sempre procura envolver quem já foi do Garatuja, quem já despontou, né? Por exemplo, esse do livro agora tem uma foto que é de um ex-aluno de fotografia, né? Então, a Elsie também trabalha com várias pessoas que ela formou na dança, que daí acaba dando aula. Então, assim, é muito em função dessa dinâmica da própria cidade, né? Ótimo! Agora, Elsie, você tem um trabalho que vai para além do Garatuja, que é o trabalho com as pesquisas em relação à Congada. Como nasce a pesquisadora nessa área tão bonita aí da cultura popular? Olha, nasceu dentro de uma Kombi. Eu dentro da Kombi, quando eu cheguei em Atibaia, minha mãe saía, tinha naquela época 10 filhos, depois 12. Punha na Kombi da volta. E aí eu via Congada e eu falava, pai, para, quero ver e tal. E eles não tinham uma relação com essa cultura, né? E aí a minha curiosidade, né, foi. E aí morava perto da Igreja do Rosário, então começava a ver fogos, eu e meu irmão, a gente fugia de casa para ir ver os caiapós. E quando eu vi os caiapós, eu confesso que eu fiquei bastante assustada, porque eu era bem criança, e era para mim uma imagem vinda do Rio de Janeiro muito forte, né? E essa curiosidade permaneceu. Depois, tive um professor que eu toda vez faço questão de falar o nome dele, que se chama Hermes Péricles Felipe, que foi professor no Major, que nos estimulava muito, ele e a Ivani, essa questão da cultura, né, das danças brasileiras e tudo. E aí eu fui fazer uma pesquisa de escola, eu e três colegas. E aí uma foi ao museu, outra à biblioteca, e aonde eu fui? Para campo. Fui conhecer os congadeiros na casa deles, minha mãe levou e tal. E aí, daí para frente, ficou esse interesse, né? Aí um dia eu liguei para o Hermes, falei, Hermes, você ainda tem aquele trabalho que a gente fez na escola? Ele falou, a gente não junta isso, tá? A gente não tem mais. Aí eu resolvi fazer de novo. Aí eu ia para o museu, copiava à mão, depois datilografava a pesquisa do João Conte para eu poder ler, para eu poder ir. Aí comecei a ir a campo, né? E as primeiras gravações e tal, em 1977, 75, 70 por aí, anos 70. E aí foi indo. Aí eu vi um dia em São Paulo um edital na parede de um jornal e fui atrás e no fim minha irmã me estimulou. Foi quando saiu isso aqui, que eu mandei assim até o último minuto, né? Eu tinha 15 anos quando fez isso. Quando eu fiz a pesquisa. Esse aqui foi 78, né? Nossa, que eu corri para... E aí, de combos. Para mim foi assim, foi um susto ter, assim, eu não acreditava que eu fosse ser premiada nacionalmente com a pesquisa, em primeiro lugar, e receber um prêmio lá em João Pessoa, que era o meu sonho conhecer a cultura brasileira em outros lugares. Mas eu pensava assim, acho que vai ser muito difícil, eu vou começar pelo que eu tenho em volta, né? Pelo que eu tenho aqui O que tem em volta você né? Porque muito longe, a Congada né? passava embaixo da janela de casa ali, né? Aí eu saía de madrugada escondida do meu pai para ir ver a alvorada, que está registrada nesse livro, né? Nem João Conte tinha registrado esse momento da reza de alvorada no Santo Cruzeiro. Foi registro do meu trabalho. Registro do seu trabalho. Nossa, fantástico isso e grandioso. Para a história da cultura de Atibaia, sobretudo, né? E daí que foi retomado por conta disso a Congada Azul do Morro Grande, em 81, que o mestre me procurou, e aí eu fui ajudando junto com o apoio da prefeitura. Aí teve um monte de história que eu acho que é muito comprido. Mas assim, e aí eu fiz esse restauro e eles estão até hoje. Então isso a Congada do Morro Grande Azul, a Congada Azul. Que eles, o mestre, na verdade, eles ensaiavam aqui na Boa Vista, Atibaia. Depois, por questões
Eles foram mudando para mais longe e ficaram na divisa ali entre Atibaia e Bragança, né? Morro Grande. Agora vocês trouxeram bastante coisa, né, do trabalho de vocês, queria que vocês me mostrassem. Gente, porque assim, para fazer esse livro aqui, que foi a continuidade... esse livro. Esse aqui é um dos projetos que é a continuidade da pesquisa dela. Aí foi feito em 2004 com a Petrobras, né? Fantástico, né? Foi um projeto de documentação muito importante que, ao mesmo tempo, deu uma ajuda imensa na época para os batalhões, sabe? Eles tiveram um atendimento muito grande, muito amplo. Cor da nossa terra. E aí, a partir dele, a gente abriu uma editora para poder fazer esses livros. Aí a gente continuou. Aí, por exemplo, esses dois aqui é de um amigo da gente, do Sandoval, que a gente fez pela editora Sandoval, do Garatuja, né? Sombras, Cinema com Pipoca. Isso ele que escreveu. Aí depois a gente fez esse aqui, que é uma sistematização do trabalho que eu fiz com criança, né? Nas oficinas do Garatuja. É um belo exemplo esse livro aqui de muitos trabalhos que foram realizados, né? Aos 35 anos esse, né? Foi em 2018. Também e aí a gente fez a revista, né? Isso aqui quando completou 30 anos. Aí As linguagens da dança. Trabalho específico esse da Elce, né? De muitos anos também. Quantos anos você? Então, esse projeto foi assim... na verdade, eu sugeria ao prefeito naquela ocasião de ter um projeto para esse segmento, porque a gente sentia que tinha muito a música, né, o atendimento muito à música, que faltava um pouco de equidade aí. E aí eu fiquei uns 4 meses quebrando a cabeça para fazer esse projeto, para fazer de uma forma que a gente pudesse ter um atendimento de acesso público para essa, sem que comprometesse as iniciativas independentes, né, que já existem na cidade, e que essas iniciativas colaborassem também dentro do projeto. E deu muito certo. Esse projeto ele perdurou por 4 anos e meio, mais ou menos, né, e interrompeu, infelizmente, né. E uma das ações também foi dentro da educação patrimonial, dando continuidade ao conhecimento da pesquisa das congadas para as crianças nas escolas. Foi feito em 11 escolas, com as congadas mirins, né? Além do trabalho com a dança em todas as suas linguagens, né? Das mais eruditas às mais populares. E isso foi um projeto assim que envolveu as escolas, ao mesmo tempo tinha participação de quase todos que tinham academia, trabalharam no projeto da gente, né, com as suas expertises, cada um, né, e era voltado para um público pagante que não tinha condições de pagar uma mensalidade de escola. Então, foi um projeto que não prejudicou ninguém, assim, né, porque a gente também passou pelos dois lados. A gente sabe como é difícil você manter um espaço, né? Pagar aluguel, tudo que envolve você manter um espaço cultural. Então a gente não queria fazer isso com as pessoas. Então esse projeto, que é uma criação dela, né? Foi muito legal nesse sentido. E até assim, a gente... de 40 anos no Garatuja, a gente conseguiu trabalhar na cidade por 4, que foi durante... com apoio público. Com apoio público, né? Assim, de continuidade, porque a gente já fez projetos, mas é sempre projeto curto. Só que o que a gente faz é um trabalho de formação, precisa de tempo, as pessoas precisam ficar bastante tempo, a dança exige muito a questão do corpo, que ela sabe melhor que eu até não, sabe melhor que eu, mas assim, a gente precisa ter uma continuidade. E a gente teve esses 4 anos de projeto, deu muito certo, né? E agora a gente representou esse projeto. Eu acho que se a gente tiver assim alguma
alguma coisa para falar, o que você espera, eu falaria isso, para a gente continuar esse projeto. É uma coisa que a gente gostaria de estar fazendo para a cidade, para poder, inclusive assim, a gente já está ficando velho, né? Então precisa passar, precisa formar o que a gente sabe fazer, o que a gente sempre fez, né? E deixar na nossa cidade, né? Sim, a gente teve apoio federal, Petrobras, governo do estado, mas assim a gente gostaria de estar fazendo esse trabalho aqui em Atibaia, né? A dança tem peculiaridades, né? Além do bailarino em cena, você tem o professor, o coreógrafo, que também tem que dominar e ter experiência formativa, né? Estética, o olhar estético, para estar criando trabalho, enfim, né? A dança como arte, além da dança como entretenimento, né? Quer dizer, você ter esses focos muito bem claros, né? E a aprendizagem, ela requer uma continuidade muito delicada, porque a criança vai crescendo e ela tem desenvolvimentos que são ali de cognição, de coisas muito, muito importantes do corpo. É uma ação assim, que a cada minuto você está reestudando. E a menina cresce, a menina menstrua, a menina nesse período às vezes engorda, às vezes depois ela volta a emagrecer e tal. Então tem todo esse mecanismo físico nesse processo de aprendizado. Então ele tem fases, né, de desenvolvimento que tem que ser... A continuidade é importante, diferente de oficinas, que tem um período ali e depois ela, sei lá, se desfaz, a pessoa vai embora. Não. A dança ela tem essa coisa de ano para ano, né? De o conhecimento ir ficando no corpo, né? Não é que nem hoje, a inteligência artificial, né? Que tem a Alexa. Chega para a Alexia lá e fala para ela: Alexia, dá uma cambalhota. Não dá. Né? Ela não vai dar. Ela vai responder um monte de coisinha, tal, tentar tapear, mas a cambalhota ela não vai fazer. É isso aqui que faz, né? E a gente, com a idade, a gente tem uma coisa da experiência do olhar, né? Que aquela história, não dança mais, como que ensina? É justamente aí que às vezes você vai ver mestres assim, dando aula e treinando grupos inteiros de dança, e que não são os dançarinos que estão em cena na cena. Mas eu já entrei em cena, com esse cabelinho e tudo, né? Você viu. Mas com outras linguagens, então a gente tem uma variação, uma variante de linguagens muito grande na dança também, né? As populares, as que são de influência internacional, né? As danças tradicionais de raiz, né? Tem um leque enorme. Numa pesquisa recente, se levantou que no Brasil há uma prática de dança que supera a prática do futebol. As pessoas não sabem isso e não comentam isso. Sim. Porque do toré até o fandango, ou até, né, de norte a sul do Brasil, nas danças de salão, né, se dança muito e as pessoas não têm consciência disso, da amplitude desse segmento expressivo e recreativo. Perfeito. Só continuando, ó, isso aqui são dois história em quadrinho que a gente também trabalha, e isso aí é um CD que a gente fez com um projeto, um CD para criança, música infantil. Foi feito junto com a Roberta Forte. Olha, a Roberta é maravilhosa. E agora a gente está lançando esse aqui, né? Que é um... E eu quero saber dessas comemorações aí dos 40 anos, eu vi que vai ter emoção na Câmara Municipal, um negócio assim bem bacana mesmo. Contem aí para mim tudo que vai acontecer nesse mês de outubro. Então, a gente está... O lançamento do livro vai ser no dia 11, né? Aí a gente fez... Porque o Garatuja é pequeno, assim, né? Não é um espação. Então, a gente dividiu para vários lugares, né? Para acontecer. Então, vai ter uma exposição na ATA,
vai ter Dia no 1º. Museu Municipal. Aí em cada lugar, está tendo na Câmara, a gente montou uma exposição pequena desse projeto, a Linguagem da Dança, de fotos. E no domingo vai ter um encontro, a gente está convidando as pessoas da dança que estiveram com a gente também no projeto para confraternizar. Eu vou fazer uma palestra sobre o tema e trocar ideias sobre os rumos da dança em Atibaia. No dia 1º de outubro. Dia 1º, domingo. Aí no dia 13 na Câmara, no dia 7 na ATA, a gente vai montar a exposição lá também. A gente vai fazer uma fala aí mais centrado na cultura popular. Aí no dia 11 o lançamento do livro no Garatuja. Dia 13 lá no Garatuja, no nosso Teatro de Bolso, a dança. E depois no museu também exposições. E estamos vendo aqui se terá uma exposição também aqui no clube. No Clube Recreativo Atibaiano. Fantástico isso, não é? Vocês poderem levar para muitos lugares da cidade um pouquinho da história do Garatuja. No dia 11 com música, no dia 13 dança, depois no museu também com música mais voltado para o foco da infância e juventude, porque é o acervo que o Márcio tem das crianças, né, lá no que a gente guarda, e de figurinos, dos figurinos do Quebra-Nozes, nós vamos deixar no museu expostos. Nossa. E o livro a gente dividiu, que eu acho importante, assim, fazer o contexto do Garatuja na cidade, né? Então a primeira parte é um histórico da cidade, né? Um histórico cultural da cidade. Ele pode ser dividido em 3 períodos. O primeiro é no início da urbanização, 1900, no fim do século XX, que tinha um monte de evento, tinha um teatrinho na cidade que quase ninguém conhece, eu não sabia que existia um teatrinho, né? E aí depois o segundo período foi na época do André Carneiro. Até você está no livro, que você faz parte do coletivo André Carneiro, a gente pôs o nome. E também foi um período importante, porque ele trouxe o modernismo para a cidade, levou o nome de Atibaia para fora do país, inclusive, né? E aí o terceiro período, que é os anos 80, quando começou o Garatuja, que coincidiu com a questão do movimento ecológico, em razão do tombamento, né, da Pedra Grande, que tinha uma tentativa de fazer um loteamento ali. E aquilo foi um período efervescente assim, para a cultura. Acontecia várias coisas, peça de teatro, Atibaia Viva, né, que foi uma peça do Oswaldo Barreto. E aí, com o movimento ecológico, agregou, né, assim, um sustentou o outro. E aí uma figura importante disso, que eu ressalto no livro, é o Euclides Sandoval, que foi a pessoa que percebeu essa junção que podia dar entre a cultura, né, atividade cultural, que ela é sempre reflexiva e tal, e a questão ambiental e política, né, de ação política, porque o movimento ecológico, principalmente com a criançada, assim, com o jovem, né, ele mobilizou muito jovem. Então, eu achei interessante para dar o contexto, porque a gente se animou a fazer o Garatuja e ficou na cidade por conta desse período, que tinha muita coisa acontecendo, a gente achava... Aí continuamos. Aí outra parte do livro que eu acho importante também é um histórico da política pública na cidade, porque hoje a gente tem o Sistema Municipal de Cultura, mas foi um longo processo, foi 15 anos até o Sistema Municipal ser implantado, né, 15 anos atrás, que existe o Sistema Nacional. Então, assim, a gente narra um pouquinho, né, eu pesquisei um pouco, tal, para entender, porque é complexo, não é fácil, né, são muitas leis, né, mas, enfim, eu acho importante também a gente ter esse registro, né, uma materialização assim desse processo, mesmo que outras pessoas discordem, né? Eu acho que tudo bem, faz parte, né? Cada um coloca o seu lado. E aí a gente fala um pouquinho também da questão do trabalho que a gente tem ligado à memória, que é o trabalho da Elce, com as congadas, o meu trabalho
com o André Carneiro, né, que já está fazendo 10 anos que a gente faz a Semana André Carneiro. E aí o resto é um pouquinho do trabalho dela artes, da dança e das artes. Não falamos muito assim do Garatu, porque senão fica uma coisa muito centrada na... Eu acho que mas não muito me animava importante muito. trazer esse contexto. O contexto, Sim, exato. Porque numa cidade de interior, você manter esses trabalhos, né? Você está em São Paulo, você pega um metrô, você sai de um lugar, já chega no outro. Aqui você tem que pegar uma rodovia. Sim. Na época que eu tive que estudar dança, não tinha aqui, tinha que ir para Campinas ou São Paulo. Era 3 horas para ir, 3 horas para voltar, para ir lá fazer 1h30 de aula e voltar, né? Então, assim, o esforço que a gente tem que ter, né, para trazer uma formação e optar por ficar aqui, porque a gente já considerava que os grandes centros já tinham muita coisa e que era aqui que era o nosso lugar de poder fazer esse trabalho, né? Então, isso foi uma escolha, né? Porque, de repente, você fala, ele quer ir para São Paulo para ficar famoso, para, né? Enfim. Mas eu achei bacana, na época, eu falei, não, aqui que precisava... Aí fizemos CRI Oficina de Arte lá atrás, né? Que era na sede da banda, sim. O CRI Oficina de Arte. Foi ali que, mais ou menos, a gente começou a fazer essa interação dos trabalhos, né, da dança, das artes, da fotografia, Sandoval, as artes plásticas com o do Clubinho de Arteiros, que começou que foi a exposição em 83, né? Sim. A primeira. E depois, daí para frente, mesmo com lugares diferentes, sempre as ações conjuntas, essa ideia de trabalhar conjunto. Você vai montar uma dança, às vezes, né, que nem o Quebra-Nozes, teve todo um trabalho de ateliê junto lá a viagem do barquinho, o pessoal fazendo cenário, animação e tal para a peça. Então essa interação foi bem forte assim, né, no trabalho. Acho que é isso. Maravilha, eu tive a alegria de conversar hoje com esse casal tão importante para a história da cultura de Atibaia. Eu vou homenageá-los com um grande escritor brasileiro, um homem assim totalmente voltado também para a cultura popular, que é o Ariano Suassuna. Vou ler um excerto do Ariano para os dois. Tenho 2 armas para lutar contra o desespero, a tristeza e até a morte. O riso a cavalo e o galope do sonho. É com esse que enfrento essa dura e fascinante tarefa de viver. Vida longa para o trabalho de vocês. Muito obrigada, viu? Obrigado, a gente que agradece a oportunidade, a sua acolhida.